Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à DITR 2026, a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, que é relativa ao ano calendário, o exercício 2026, mas é relativa à posição 2025. E então, a Instrução Normativa 2330, agora de 2026, regulamentou as condições e prazos de apresentação. Em primeiro lugar, vamos ver quem está obrigado à entrega do ITR. Está obrigado a apresentar a declaração do ITR relativo ao exercício 2026, aquele que seja em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto imune ou isento, na data da efetiva apresentação. Então, na data da efetiva apresentação, a pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil, ou possuidora a qualquer título, inclusive usufrutuária. Então aqui, na data da apresentação, a pessoa física ou jurídica, proprietária. Então aqui tem um parênteses, né? Como a legislação fala na data da apresentação, significa que aquela pessoa física ou jurídica que adquiriu um imóvel, vamos supor, uma semana antes da apresentação da declaração do ITR, mesmo que ela tenha adquirido esse imóvel agora no mês de agosto ou setembro, antes da apresentação do ITR, se para o imóvel que ela adquiriu, o proprietário anterior, ele não fez a entrega do ITR, então essa obrigação da entrega da declaração fica a cargo do novo adquirente. Então, um exemplo, uma pessoa física que adquire, vamos supor, no dia de hoje, 11 de agosto, um imóvel rural, cuja o ITR não foi entregue ainda pelo proprietário anterior, quando da entrega desse ITR, seja no dia 20 de agosto, seja em setembro, a obrigação de entrega ela recai sobre este adquirente, porque na data da entrega, esse imóvel já era de propriedade do novo adquirente. Mesmo que no ano passado, ou até o mês anterior, o imóvel fosse pertencente a uma outra pessoa física ou jurídica. Então esse é um ponto a ser observado. Na data da apresentação, a pessoa física ou jurídica que for titular de domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive usufrutuária. Então não tem aquela obrigação, como muitos pensam, de que o ITR seria uma declaração que tem que ser entregue em nome daquele que era proprietário no ano anterior ou até o mês de julho, vamos supor. Então é na data da apresentação, aquele que é o proprietário é que tem que fazer a entrega. Depois também está obrigado à entrega da declaração do ITR um dos condôminos quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais um contribuinte em decorrência de contrato ou decisão judicial em função de doação recebida em comum. E também um dos copossuidores, quando mais uma pessoa for possuidora do imóvel rural. Então, isso aí é em relação às condições de obrigatoriedade quando se observa na data da efetiva apresentação. Depois nós temos também uma outra condição, que é quando a pessoa física ou jurídica, que entre 1º de janeiro de 26 até a data da efetiva apresentação da declaração do ITR, tenha perdido a posse do imóvel rural pela emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. Ou seja, aquele proprietário de um imóvel rural que entre 1º de janeiro de 2026 até a data da entrega da declaração, perdeu a propriedade por desapropriação para reforma agrária, que é um exemplo. Então, ele, embora tenha perdido a propriedade rural, ele ainda continua obrigado a fazer a entrega dessa última declaração de ITR, desde que esse evento de perda da propriedade tenha ocorrido
entre 1º de janeiro de 2026 e a data da efetiva entrega da declaração do ITR. Também aquela pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 26 até a data da efetiva apresentação do ITR tenha perdido o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em decorrência também de desapropriação por necessidade de utilidade pública ou por interesse social ou reforma agrária também. Ou aquele que tenha perdido entre 1º de janeiro e a data da apresentação a posse ou propriedade do imóvel rural em função de alienação ao poder público, inclusive as suas autarquias ou fundações. Então, uma pessoa física ou jurídica que alienou um imóvel para o poder público entre 1º de janeiro de 26 até a data da entrega da declaração do ITR, ele está obrigado a cumprir com essa obrigação, porque ele transferiu a propriedade por venda para o poder público nesse período. E também está obrigado à entrega da declaração de ITR a pessoa jurídica que tenha recebido o imóvel rural nas hipóteses previstas anteriormente, ou seja, que tenha recebido por desapropriação ou que tenha adquirido do poder público. No caso em que o imóvel pertencer ao espólio, o inventariante, enquanto não ultimada a partilha, ou se esse não tiver sido nomeado, o cônjuge meeiro, o companheiro ou sucessor a qualquer título. Então, no caso de imóveis pertencentes a um espólio, a obrigatoriedade da entrega da declaração de ITR, ela continua devendo, então, um desses entes ser o responsável pela entrega. O inventariante, se já tiver sido feita a nomeação, o cônjuge sobrevivente, meeiro, se houver, com o companheiro ou qualquer sucessor a qualquer título. Então, não existe a desobrigação de entrega de imóvel rural por se tratar de imóvel pertencente ao espólio. O espólio continua com a obrigação igual às demais pessoas físicas ou jurídicas proprietárias do imóvel. E o que nós temos assim? Então, o prazo de entrega da declaração do ITR, ele vai de 10 de agosto, começou ontem, 10 de agosto, até 30 de setembro de 2026. Em termos de tributação, o que a gente chama atenção? A declaração de ITR, ela é uma declaração que ela deve ser elaborada por pessoas que tenham conhecimento de todos os detalhes da própria preenchimento da declaração em função da exploração rural. Por quê? Porque a declaração do ITR, ela tem alguns detalhes sobre a tributação. Como todos bem sabem, ela parte de uma tributação com base, os percentuais, as alíquotas do ITR, eles variam de acordo com o tamanho da área, e também de acordo com o grau de utilização da área. O que significa dizer que a combinação desses dois fatores é que vai determinar a alíquota. Quanto maior a área, maior a alíquota. Quanto menor o grau de utilização, maior a alíquota. O que significa dizer que esse grau de utilização ele deve ser um dos principais fatores de cuidado no preenchimento da declaração do ITR. Essas informações que vão ser prestadas na declaração do ITR, elas devem estar embasadas na realidade da exploração do imóvel no ano anterior. Então, nós estamos falando do exercício 2026, tomamos por base o ano base 25, tudo que ocorreu no imóvel, na exploração do imóvel. Porque lá na declaração do ITR, existe os campos para informar o quanto que o imóvel foi explorado através do plantio de produtos vegetais, inclusive com reflorestamento e essências exóticas ou nativas, quanto da área serviu de pastagem nativa ou plantada, o quanto da área foi explorada com exploração extrativa, o quanto da área serviu para atividade granjeira ou aquícola, e também o que serviu para a implantação de projetos técnicos. Então, todos esses detalhamentos de exploração do imóvel, ele devem estar embasado numa documentação hábil e numa exploração efetiva. Por quê? Porque se no caso de uma fiscalização do ITR,
o contribuinte ser chamado a comprovar a exploração do imóvel da forma como foi prestadas as informações na declaração, se não houver essa prova, se o contribuinte, um exemplo, o contribuinte diz que o imóvel foi utilizado para exploração da parte de pecuária, mas ele não comprova que tinha, no caso, o rebanho, no que é exigido pela legislação, ele vai ter uma desclassificação da utilização da área. Ou se ele diz que utilizou a exploração a granjeira ou aquícola, se ele não comprova que houve essa exploração, ele vai perder o grau de utilização dessa atividade. E o que afeta? No momento que o contribuinte tem invalidado as informações do grau de utilização que ele declarou, essa invalidação ela afeta o aumento do percentual da área não utilizada, ou seja, ele diminui a exploração e fica então demonstrado que o contribuinte explorou a área, em vez de o contribuinte ter explorado 80%, aquilo que ele não comprova pode cair para 50%, 40% ou 30%. E como eu disse, quanto menor o percentual de utilização da área, maior maior a alíquota de tributação. Então esse é um dos principais cuidados que os contribuintes devem tomar, no preenchimento da declaração do ITR, que é quanto ao grau de utilização da área. Para a gente analisar, um imóvel rural com uma área de 50 a 200 hectares, a tributação até 30% do grau de utilização, a alíquota é 2%. E se for acima de 80%, a alíquota é 0,07%. Então, é uma tributação muito baixa com um grau de utilização superior a 80%. Ao passo que até 30%, a alíquota de tributação aumenta significativamente. Os imóveis com área superior a 1.000 hectares, por exemplo, até 5.000 hectares, vamos supor, se o grau de utilização ficar abaixo dos 30%, a alíquota ela é de 8%. Então, é uma tributação alta, E ao passo que, se essa utilização foi superior a 80%, a alíquota é 0,30%. Então, é menos de 0,5% da tributação. Então, esse é um dos principais cuidados. O grau de utilização através da realidade do imóvel. Não fazer repetições de informações de um ano para o outro, sem que isto reflita a realidade. Como eu disse então antes, o prazo de apresentação vai até de 10 de agosto, iniciou ontem, vai até 30 de setembro. A entrega em atraso está sujeito à multa, O ITR ele pode ser pago em 4 parcelas, sendo que a primeira ela vence em 30 de setembro e as demais no último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro. Então, com relação à legislação federal, o assunto que a gente gostaria de apresentar aos senhores seria esse. Fique agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área fiscal, e André, da área previdenciária. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A pauta de hoje está vinculada aos documentos fiscais e uma alteração no regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul quanto à substituição tributária. O primeiro assunto diz respeito ao destaque do IBS e da CBS, os novos tributos da reforma tributária, na nota fiscal eletrônica e também na nota fiscal de consumidor eletrônica. A nota técnica número 2025-002, que adapta o layout da nota fiscal eletrônica e também da nota fiscal de consumidor eletrônica às exigências da reforma tributária, ganhou nova versão. A alteração posterga uma regra de validação relevante, a rejeição número 1115, mas não altera a obrigação de informar os novos tributos.
Segundo a publicação no portal da Nota Fiscal Eletrônica, ambiente da Cefaz virtual do Rio Grande do Sul, a versão 1.51 da nota técnica traz ajustes em diversas regras de validação relacionadas ao preenchimento dos documentos fiscais eletrônicos no contexto da transição para o IBS e a CBS. Entre as novidades destacam-se o tratamento dado à rejeição 1115 ligada ao preenchimento dos grupos de IBS e CBS. Na sistemática anterior, essa validação entraria em produção em 3 de agosto de 2026 agora, de modo que documentos sem as informações destes tributos passariam a ser recusados pela Secretaria da Fazenda. Com a nova versão, a implantação da rejeição passou a ter data indefinida, ficando sua aplicação transferida para um momento futuro a ser oportunamente divulgado. Isso significa que, por hora, o sistema autorizador não recusará a nota fiscal eletrônica nem a nota fiscal de consumidor eletrônica emitidas sem o preenchimento dos campos de IBS e CBS. O adiamento da rejeição 1115 é de uma flexibilização de ordem técnica, relativa ao comportamento do sistema autorizador e não afasta a obrigação legal de destacar os novos tributos pelos contribuintes. A obrigatoriedade de informar o IBS e CBS na nota fiscal eletrônica e também na nota fiscal de consumidor eletrônica permanece vigente desde agosto de 2026, ou seja, dia 3 de agosto de 2026, por força do ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS, número 4 de 2026. Em outras palavras, o fato de o documento ser aceito sem esses campos não autoriza o contribuinte a deixar de preenchê-los. O contribuinte que não observar a obrigação de preencher os campos de IBS e CBS fica sujeito às penalidades previstas na legislação. Contudo, sanada a irregularidade, ficam afastadas tanto a exigência de recolhimento dos tributos quanto a aplicação das penalidades. Trata-se, portanto, de uma forma de período de acomodação com caráter mais orientativo do que punitivo. Ainda que a rejeição 1115 esteja temporariamente suspensa, recomendamos que os contribuintes mantenham desde já o correto preenchimento dos grupos de IBS e CBS com suas notas fiscais, isto é, em suas notas fiscais eletrônicas e também nota fiscal de consumidor eletrônica, adequando os softwares, emissores e ERPs à versão 1.51 da nota técnica. Essa postura evita autuações, prepara a empresa para o momento em que a validação passará a recusar os documentos incompletos e assegura consistência às informações que subsidiarão a apuração dos novos tributos ao longo do período de transição. Passamos agora para o segundo assunto, que trata da obrigação de informar o CIOT no MDFE. Publicada no Diário Oficial da União do dia 6 de agosto, a nova lei, fruto da conversão da medida provisória 1343, insere no ordenamento a obrigatoriedade do Código Identificador da Operação de Transporte, chamado CIOT, bem conhecido no meio de serviços de transporte, e deve ser informado e vinculado ao Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o MDFE, que tem dado tanta dor de cabeça aí para os contribuintes em função das diversas situações anômalas até em relação a esse documento. Então, o MDFE, aproximando então a regulação federal do transporte da escrituração fiscal estadual, a Lei 15.485 de 5 de agosto agora, ela altera a Lei 13.703 de 2018,
que tratou da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, além de outras vinculadas ao Código de Trânsito Brasileiro. Entre um amplo conjunto de medidas administrativas voltadas ao cumprimento do piso mínimo do frete, a norma reformula o artigo 7º da Lei número 13.703 e, com isso, redesenha o papel do CIOT no transporte rodoviário remunerado de cargas. Nos termos do artigo 12, a lei entrou em vigor na data de sua publicação. Porém, parte relevante das novas obrigações, inclusive a integração do CIOT ao MDFE, depende de regulamentação e de adequação desses temas. Pelo novo artigo 7, toda operação de transporte rodoviário remunerado de carga deverá ser previamente registrada e formalizada por meio do CIOT. O código passa a conter obrigatoriamente os dados do contratante, do contratado e do subcontratado, conforme o caso, a modalidade de recolhimento previdenciário, as informações sobre a carga, a origem e o destino, o valor do frete contratado e registrado, observado o piso mínimo, o valor a ser quitado e ainda a forma e prazo de quitação do frete. A responsabilidade pela emissão varia conforme a operação. Nas contratações e subcontratações de transportador autônomo de carga, o TAC, ou TAC equiparado, conforme o caso, cabe ao contratante do serviço que deverá emiti-lo por intermédio de instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela ANTT, Associação Nacional de Transporte Terrestre. Quando não há contratação de TAC ou equiparado, o registro é de responsabilidade da empresa de transporte rodoviário de cargas que efetivamente realizar a operação de transporte. Essa obrigação é especialmente sensível para embarcadores, empresas que, ao contratarem transportadores autônomos, assumem diretamente o encargo de gerar o CIOT. A principal inovação para o campo fiscal está no parágrafo 5º do artigo 7, determinando que o CIOT deva ser informado e vinculado ao MDFE, preferencialmente de forma integrada e concomitante à emissão deste, conforme a legislação e a regulamentação aplicável no âmbito do CONFAS. A previsão conecta dois universos que até então caminhavam em paralelo. De um lado, o CIOT, instrumento de regulação da NTT, ligado ao pagamento do frete e ao piso mínimo. De outro, o MDFE, documento fiscal eletrônico de competência dos estados. Ao exigir que o CIOT seja informado e vinculado ao manifesto, a lei cria um ponto de convergência entre a fiscalização de transporte, a fiscalização do ICMS, tendência reforçada pelo parágrafo 6º do mesmo artigo, que determina a articulação entre a Receita Federal do Brasil, os órgãos fazendários dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e a própria ANTT. Outras obrigações importantes, assim como prazos e penalidades, devem ser consultados diretamente na referida Lei 15.485 de 2026. O terceiro assunto refere-se a uma nova alteração do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicada através do Decreto 58.901, agora do dia 4 de agosto. Essa disposição promove, a partir de 1º de agosto, ajuste no regime da subvenção tributária nas operações com materiais de construção e congêneres originários do Estado de São Paulo, especificamente quanto ao item número 60, que trata de tubos de cobre da NCM 7411-1010, fazendo a adequação em virtude de que, para esse produto, não se aplica às operações originadas do Estado de São Paulo. Então, essas foram as principais atualizações tributárias estaduais dos últimos dias. Para outras informações importantes, inclusive da área federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado ontem
no site da CCA Bernardon, www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Fiquem agora com o colega André, que comentará as alterações na legislação previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo painel tributário da CCA Bernardon. Bom dia a todos. Nessa última parte do painel tributário da CCA Bernardon, vamos tratar da legislação previdenciária. A primeira novidade dessa semana refere-se aos transportadores autônomos de cargas. A lei número 15.485, publicada na semana passada, acrescentou o artigo 4A na Lei 10.666 de 2003. Assim que o novo artigo for regulamentado, o transportador autônomo de cargas, inscrito e regular no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, poderá optar pelo recolhimento direto da contribuição previdenciária por ele devida ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado contribuinte individual, inclusive nas hipóteses em que prestar serviço à pessoa jurídica. A opção deverá ser formalizada pelo autônomo perante o órgão ou sistema competente do Poder Executivo Federal na forma da sua regulamentação e produzirá efeitos somente após sua validação e comunicação à pessoa jurídica contratante. Na hipótese de opção válida pelo recolhimento direto, fica afastada a responsabilidade da pessoa jurídica contratante quanto ao desconto e ao recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo transportador autônomo, relativamente aos serviços prestados após a referida comunicação. Todavia, não fica afastada a responsabilidade da pessoa jurídica contratante pelo recolhimento das contribuições previdenciárias que lhe sejam próprias, nem o cumprimento das obrigações acessórias prevista na legislação aplicável. A opção pelo recolhimento direto poderá ser cancelada pelo transportador autônomo de cargas na forma que dispuser o regulamento, hipótese em que será restabelecida a responsabilidade da pessoa jurídica contratante pelo desconto e recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo segurado contribuinte individual. A Receita Federal divulgou nota informando que os contribuintes com parcelamentos ativos de débitos previdenciários declarados em GFIP e ou recolhidos por meio da Guia da Previdência Social passam a poder solicitar a desistência desses parcelamentos diretamente pelo portal ECAC. Até então, o pedido de desistência exigia o comparecimento a uma unidade de atendimento ou a abertura de processo. Com a nova funcionalidade, a solicitação é concluída de forma inteiramente eletrônica, no próprio ambiente do ECAC, sem deslocamento e sem protocolo manual na maior parte dos casos. A funcionalidade destina-se a pessoas físicas e jurídicas que possuam parcelamentos previdenciários ativos na fase administrativa, no âmbito da Receita Federal. A desistência permite ao contribuinte reorganizar sua situação fiscal, por exemplo, para reparcelar os débitos, agora com um procedimento centralizado em um único canal. Para utilizar o serviço, o contribuinte deve acessar o portal ECAC com conta.gov.br de nível prata ou ouro e localizar a opção de parcelamento previdenciário no menu Pagamentos e Parcelamentos. E concluindo o encontro de hoje, gostaria de comentar que a Receita Federal do Brasil publicou a solução de consulta COSIT número 124, tratando dos critérios para enquadramento da atividade do estabelecimento para fim de contribuição do RAT. Segundo a solução de consulta, compete à empresa promover o enquadramento de cada um dos seus estabelecimentos no correspondente grau de risco de acidente do trabalho, de acordo com a sua atividade econômica preponderante.
ou seja, aquela que ocupa em cada estabelecimento da empresa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Segundo a Receita, o enquadramento no correspondente grau de risco do estabelecimento, seja ele matriz ou filial, não tomará por base a sua atividade econômica principal, mas sim a atividade econômica preponderante em cada um dos seus estabelecimentos, inclusive obras de construção civil. Em cada um dos estabelecimentos da empresa, seja ele matriz ou filial, deverá se identificar a atividade preponderante ali desempenhada e essa identificação não terá consequência em relação ao código CNAE da atividade principal da empresa. O E-Social gera a alíquota do GILRAT de acordo com o código da CNAE relativo à atividade preponderante informada. Eis que é literalmente o que determina a Instrução Normativa número 2110 de 2022. Essas eram as novidades a compartilhar com vocês. Desejamos a todos uma ótima semana.